Olá, hoje vamos entrevistar uma pessoa que vem contribuir para a Ciência de Portugal com vídeos cristãos para todo o tipo de vida. Estou a falar da Clarice Barros, escritora do livro Mestre em Num e Homem Sem Nome. No meu processo de escrita, eu não dispenso a consulta de todas as versões possíveis da Bíblia e também uso sempre, sem falta nenhuma, a Bíblia em ordem cronológica, a Bíblia de Estudo Arqueológica, que é extraordinária em termos de conhecimentos que nos transmite e dados históricos, a Bíblia para Todos, em edição comum, em linguagem de hoje e, claro, a minha velhinha, de sempre. O meu primeiro contacto com o Evangelho foi por volta dos 8 anos de idade. Havia várias pessoas na minha família que eram cristãs, eram crentes evangélicas, e eu fui ouvindo lá. Depois, durante 5 anos, estive com os meus pais em Moçambique, fora do país, mas quando regressei, aos 13, fui para o melhor lugar possível. Foi a casa da minha avó. A minha avó era crente, as minhas tias, os meus tios, vários primos, e foi aí que tive o contacto maior e mais sério com o Evangelho. Entreguei-me a Cristo aos 13 anos. Antes de eu saber escrever, eu ficava junto das minhas primas, que estavam a fazer os trabalhos de casa, da escola primária, e eu pedia-lhes para lerem para mim, e tentava memorizar textos grandes e inteiros. Quando aprendi a escrever, pensei, agora eu posso dizer o que eu penso e o que eu quero, e fui fazendo isso. Durante todo o primeiro ciclo, eu já fui escrevendo pequenas coisas, quadras, composições. Às vezes era posta à prova pela minha professora, dizia-me, não foste, veio de casa, não foste tu que fizeste, vais fazer aqui, na aula. Isso aconteceu algumas vezes. E depois, eu sempre gostei muito de ouvir pessoas mais velhas a falar e de ler. A ideia surgiu um pouco pelo facto de encontrarmos muita literatura acerca dos nomes grandes, das personagens grandes da Bíblia. Se nós procurarmos livros sobre o rei David, ou sobre Moisés, ou o apóstolo Paulo, nós encontramos dezenas, centenas de livros sobre esses temas. Mas depois existem as outras pessoas, acerca das quais, algumas vezes na Bíblia, só aparece um versículo, um pequenino parágrafo. Parece que eles estão dentro de um parênteses. Só que algumas dessas pessoas fizeram coisas incríveis. Eu pensei que a maioria dos cristãos raramente terá a oportunidade para fazer uma coisa extraordinária, gigante. Mas todos nós fazemos coisas pequenas, muito importantes no dia a dia. Então era preciso falar sobre isso. E já agora, falar de uma forma bonita. Para mim, a literatura é uma arte, tanto com o intuito de ensinar doutrinas ou algo assim do género, não é nada disso. É mostrar às pessoas que a Bíblia é um livro tremendo, belíssimo. Como também escrevo muita poesia, a poesia também é as palavras com as ideias contadas de uma forma bela. Então, os meus livros, estes, e os outros também, mas particularmente estes, também têm textos poéticos pelo meio. Porque é importante nós percebermos que nós somos uma obra de arte de Deus. Somos poesia para Deus, somos melodia para Deus. Todos nós. Alguns tiveram o privilégio de fazer coisas mesmo muito grandes. Outros, se calhar, são apenas o pai de alguém, a mãe de alguém, o irmão de alguém, o amigo de alguém, mas fizeram a diferença na vida de muitas pessoas. E eu tinha que ir buscar essas particularidades, esses nomes, porque o estudo da Bíblia é tão apaixonante, é impossível ler a Bíblia e não encontrar coisas novas todos os dias. Eu fiquei à procura disso. Estes livros são para pessoas que são curiosas, como eu, que estão à procura do seu lugar no plano de Deus para a sua vida, porque Deus tem um plano mega para todos nós e quer nos inserir. Às vezes, sentimos mesmo minúsculos,
Mas na verdade somos uma peça de um puzzle grande de Deus, da história grande que Deus está a montar, e nós somos uma peça que não há outra igual a nós, e nós temos que ir para aquele sítio que Deus escolheu para nós, que nos destinou, e encaixar ali. E quando fazemos isso, livros assim fazem sentido, porque vamos à procura de pessoas que também parecia que ninguém dava nada por elas, nem o nome é mencionado, mas o que elas fizeram é mencionado. Então imagina nós chegarmos diante do Senhor, umas ilustres incógnitas neste mundo, e o Senhor dizer, mas ela fez isto. Ela falou de mim àquela pessoa. Ela atendeu um telefonema delicadamente. Ela foi honesta no seu trabalho. E o resto de tudo que Deus faz. E que Deus diz a nosso respeito. Nós somos apaixonados por Deus. Pelo menos eu sou muito apaixonada por Deus. Mas sei que o amor dele por mim também é impossível de medir. Está escrito. Para mim é uma alegria enorme poder anunciar que o terceiro volume da série Anónimos de Deus está a caminho, já está muito adiantado. E lá vou falar de pessoas que provavelmente só aparecem assim em mensagens ou em livros de forma muito fugaz. Por exemplo, aqueles 42 rapazes que perseguiram o profeta Eliseu. Quem eram? O que é que eles fizeram? Por exemplo, o rapaz que foi escolhido pelo príncipe Jonatas para ser o seu apanhador de flechas. O rapaz era este. A filha de Jefté. Jefté é conhecido como um dos juízes de Israel, mas a filha dele tem ali vive um drama. E o que é feito dela? Que jovem era aquela? Então, este próximo livro é sobre crianças da Bíblia e também jovens da Bíblia. E o mais, teremos que esperar para ver. Há muita poesia pelo meio, debate também alguns temas polémicos, como poligamia, gangues, comportamentos de risco, fazer votos ao Senhor ou não fazer, etc.